Olá, meu nome é Cristian Marino e esta é a quinta parte da nossa conversa com o Dr. Neuri Botega. Vamos conversar sobre isso? Vamos entrar agora na terceira parte dessa conferência, que é exatamente a avaliação do risco de suicídio. A minha exposição teve outras duas partes, uma falando sobre suicídio como um problema de saúde pública e outra sobre fatores relacionados ao suicídio. Importante você ver essas partes porque elas dão a base para o que eu vou falar agora sobre avaliação de risco. Quando um profissional de saúde mental como eu fala em avaliação de risco, não se trata de um exercício para prever quem vai se matar ou não. Absolutamente. Ninguém consegue fazer isso com precisão. Na verdade, a avaliação de risco ela é mais um processo de tomada de decisões, o que é prioritário. Porque quando uma pessoa tem um risco mais baixo, nós podemos ir com mais calma, podemos marcar um retorno, nós não precisamos correr tanto. Quando o risco é moderado, o grau de atenção e de tomadas de decisões, estratégias, já aumenta. E quando o risco é altíssimo, bom, aí nós temos que muitas vezes pensar até numa internação psiquiátrica ou então num esquema em que aquela pessoa vai ter uma companhia 24 horas por dia para evitarmos que ela se mate. Nós não estamos falando aqui em cerceamento de liberdade. Alguém poderia dizer, mas nós não temos o direito de se matar? Olha, nós não vamos discutir isso agora, mas o mais importante é que a gente, como profissional de saúde mental, atende muitas pessoas que estão momentaneamente sem condições emocionais e sem condições mentais para tomarem uma decisão muito livre, muito pensada, muito racional. Então nós estamos muito acostumados a atender pessoas desesperadas e a gente procura evitar que elas se matem nesse momento de desespero. A pergunta não poderia ser outra a não ser o que está acontecendo. É um pouco aquela pergunta que a gente vê um pai ou uma mãe fazendo para a criança: onde está doendo? Onde dói? Com aquela disponibilidade, com aquela curiosidade, com tempo para sentar, olhar nos olhos, a pessoa percebe que você está ali com ela. Você pode ter 10, 15 minutos, mas ela tem que perceber que você está ali muito disponível para ouvi-la. Geralmente a pessoa vai te falar sobre o que está acontecendo, qual foi o desencadeante, qual foi a gota d'água. Nem é muito momento de queremos saber toda a história de vida da pessoa. Geralmente quem está muito mal, quando consegue falar, porque às vezes nem consegue falar, a emoção é tão grande que a pessoa não consegue se abrir, mas quando consegue é sobre alguma coisa que foi a gota d'água, não é a história de toda a vida. É bom você ficar atento ao que a pessoa fala, pensando, tentando descobrir qual é a motivação. Se você perguntou onde dói e vai ouvir, tem também a sua pergunta secreta: qual é a motivação? O que essa pessoa pensa? O que é o suicídio para ela? Qual é o significado do morrer para essa pessoa? Mas obviamente não são perguntas que a gente faz, porque essas perguntas são grandes questionamentos que nós vamos tentar responder ao longo de um processo. Mas é importante nesses primeiros minutos ficar atento a isso, ainda que não adiante. Não adianta querer fazer essas perguntas esperando ter uma resposta muito ponderada. É melhor então ouvirmos o que a pessoa tem para dizer, não ficar fazendo muitas perguntas. Bem, como disse, nós temos que abrir mão de muitas ideias errôneas que nós temos sobre suicídio. Falei um pouco sobre isso na segunda parte da exposição e também temos que lidar muito com esse receio que a gente tem de fazer perguntas sobre suicídio. Na maioria das vezes, quando eu converso com profissionais de saúde, eu vejo que a tendência do profissional é aplacar, falar: não pensa nisso, imagina, você é tão jovem, pensa nos seus filhos, pensa na sua família. Ou então alguém pode dizer: nossa, isso é um pecado mortal, não pense nisso. Nós desaconselhamos tudo isso. Nós dizemos assim: olha, tem que dar um tempo, tem que ter muita atenção e respeito. A
aquilo que a pessoa está falando, não julgar, tentar não julgar, só ouvir, realmente sem julgar e sem dar conselhos apressados. Quer sejam conselhos do campo moral, quer sejam conselhos do campo religioso, quer sejam palavras para deixar a pessoa com culpa, caso ela se mate, isso não resolve. Né? Seria a mesma coisa que chegar para um alcoolista e falar: você precisa parar de beber. Bom, ele ouviu isso centenas de vezes, isso não é eficiente. Então nós temos que realmente fazer um vínculo, aquela pessoa tem que sentir que a gente está com ela. Bem, um ponto importante num processo de avaliação de risco, e aqui eu estou sendo muito conciso, é a medida da intenção de morte. Porque às vezes a gente fala: estou cansado de viver, não aguento mais, eu queria dormir uma semana sem acordar. Bom, isso não é ideação suicida. Né? Passar ideias de morte na minha cabeça, pode passar, mas a minha reação normal é falar: nossa, por que eu estou pensando isso? Imagina, tanta coisa para fazer, deixa eu tocar minha vida. Agora, quando a ideia começa a ser de suicídio, a ideia de pôr fim à vida, já é uma morte ativa provocada por mim. Não é aquela morte: seria melhor Deus me levar. Bem, o normal é se passar essa ideia de suicídio, o normal é eu pensar assim: meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Deixa eu mudar de assunto, eu não quero ficar pensando em suicídio, não quero me matar. Bem, quando uma pessoa começa a ter a ideia e já não luta contra a ideia, quando ela começa a achar que é uma boa alternativa, quando ela começa a considerar que essa ideia de suicídio talvez resolva os seus problemas, o risco aumenta mais. A ideia persistente, a ideia que não assusta, a ideia que parece ser uma solução. Quando essa pessoa começa a planejar, o risco aumenta muito. Ela planeja, ela começa a estudar como que ela vai se matar. E hoje, com a internet, ela começa a se informar. O que é eficiente, qual é a dose, qual é a posição, de onde, o risco vai aumentando mais. Se ela te disser que já até testou, que ela já até tem os meios de se matar, de novo. Se ela estiver fazendo algumas coisas como doar pertences a amigos, acertar conta bancária, escrever uma carta, poesias, postagens na internet, se ela estiver falando para os outros que vai se matar, o risco vai aumentando cada vez mais. Em síntese, a intenção suicida ou realmente o desejo de morrer aumenta à medida que nós formos percebendo que a pessoa saiu daquela fase de ideias passivas, seria melhor que Deus me levasse, e vai num crescendo de ideias persistentes, ideias que não me assustam mais, planejamento, detalhes sobre o método, poder letal, providências antes e depois da minha morte, o risco vai aumentando muito. Cartas, ameaças, doação de pertences. De um modo geral, esse é o esquema que eu uso em treinamentos de prevenção de suicídio para profissionais de saúde. Mas se você é uma pessoa que não é profissional de saúde, mas se interessou por esse assunto, talvez isso possa te ajudar também. Porque, como eu dizia há pouco, não adianta aplacar, não adianta ficar com medo, não adianta dar 3 tapinhas nas costas. É importante a gente fazer algumas perguntas. Começando talvez pela pergunta: olha, eu estou vendo que você não está bem, que você está desesperado, tem pensado em pôr fim à vida, tem pensado que era melhor morrer. Depois eu vou querer saber qual é o nível de controle que a pessoa tem sobre esses pensamentos. Os pensamentos são persistentes, você consegue afastá-los, eles te assustam, eles te incomodam, ou são companheiros o dia inteiro, o tempo todo você está pensando. E finalmente o plano, né? Então o primeiro bloco de perguntas é as características da ideia de morte. O segundo bloco de perguntas é: você controla isso? E finalmente o terceiro é: qual é o seu plano? Conta para mim o seu plano. Veja, eu sempre lembro que isso não é curiosidade mórbida. E isso não é instigar a pessoa a se matar. É você poder avaliar quão próxima ela está do suicídio. Porque cada vez que ela se aproximar do suicídio, eu tenho que tomar decisões para protegê-la. Há, num livro que eu publiquei recentemente, Crise Suicida, uma página que pode ser fotocopiada por profissionais de saúde e que orientam sistematicamente a avaliação
do risco de suicídio? Basicamente começa com aquela pergunta que a gente sugeriu, né? O que está acontecendo? Né? O que aconteceu? Qual é a sua motivação? O que está doendo? O que você imagina que vai acontecer logo após a sua morte? Qual é a mensagem? Né? Qual é a dor? Qual é o grito? Depois, um segundo bloco de coisas que eu tenho que pôr na balança é considerar o estado emocional daquela pessoa. Eu falei um pouco sobre ambivalência, impulsividade, eu falei um pouco sobre estreitamento da visão, sobre dor psíquica, dor da alma. Tudo isso precisa ser considerado, mas há vários outros exemplos que a gente poderia focalizar, mas para continuar sendo conciso, vamos seguir, passar para um outro bloco de itens, de fatores que eu tenho que colocar numa balança de decisões, que são os fatores de risco, né? Doença mental na família, caso de suicídio na família, ter sofrido abuso, desemprego, rompimentos amorosos, tudo isso a gente vai pondo, mora sozinho, tem amigos, tem fé, tem religião, tudo isso a gente vai pondo numa balança de decisões para fazer uma estimativa de grau de risco de suicídio, até chegarmos realmente à pesquisa de um plano suicida, detalhamento, como eu dizia há pouco. Tudo isso vai nos dar uma ideia do peso, da grandeza do risco, que geralmente, na maioria dos manuais, aparecem como risco leve, risco moderado e risco grave. Se você observar nesse slide, o que define risco de moderado para cima é o planejamento. Sempre que houver planejamento, o risco já é moderado, a gente não fala mais em risco baixo. E para que serve a avaliação de risco? Como eu dizia antes, não é para a gente prever quem vai se matar, quem vai se suicidar ou não. É para orientar a ação. De acordo com o nível de risco, eu tenho que agir com mais rapidez e com muito mais cuidado, principalmente naqueles casos de crise suicida, de risco agudo de suicídio. Para quem quiser mais informações sobre esse assunto de prevenção de suicídio, há folhetos que foram organizados pela Organização Mundial da Saúde, direcionados a vários grupos de profissionais. E a nossa equipe da Unicamp traduziu todos eles e eles estão disponíveis na internet, no site da Organização Mundial da Saúde. Há também um outro livreto organizado pelo Ministério da Saúde, mas com a orientação da nossa equipe da Unicamp e que foi distribuído amplamente pelo país, chamado Prevenção do Suicídio, manual dirigido a profissionais de equipes de saúde mental. Bastante informação, site também projetado, você pode baixar gratuitamente da internet. Há também o livro sobre o qual eu falei, Crise Suicida, livro lançado em meados de 2015, com bastante dicas práticas de como proceder, de como lidar com essa situação. Um livro dirigido mais para profissionais de saúde mental, mas também para pessoas interessadas do público em geral. Muito obrigado, meu e-mail está projetado, estarei às ordens para trocar ideias com vocês. Até logo!